pessoal, Pedro aqui da Talevre, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre qual é o principal erro que as pessoas, quando pensam em morar no exterior, cometem e acaba prejudicando muito a experiência que eles vão ter dali para frente. A primeira coisa que eu observo, assim, desses 8 anos de França, trabalhando com algumas pessoas que vieram para cá e até estudando juntos desde o começo, quando eu vim para cá muito novo, né, tinham 20, 21 anos, mas isso sempre ficou claro para mim, que a experiência, quando você vai morar em outro país, quando você vai morar e trabalhar ou estudar, não importa qual atividade, em outro país que não é o seu, depende de 2 fatores. Depende de você e depende do ambiente. Depender de você é uma coisa que, assim, não é uma questão basicamente intencional. É uma questão que depende das suas experiências de vida, depende da sua personalidade, que ela vai ter mais afinidade ou não com aquele ambiente. E aquele ambiente, você vai reparar ele, você vai ter experiências com ele que vão ser diferentes de uma outra pessoa que vive ele também naquele país. Então, acho que o primeiro erro das pessoas de ter esse sonho de morar fora é tomar conclusões muito precipitadas, falar assim, esse país tem tal característica, baseado no ponto de vista de apenas uma pessoa ou apenas um grupo muito homogêneo, muito uma bolha de pessoas que te deram alguma opinião sobre aquele país, sobre aquela realidade. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é saber que ouvir, com certeza, então cada opinião vai ser válida para construir a sua, mas você tem que saber que se o Manuel foi para a Grécia, veio morar na Grécia, começou a trabalhar e teve dificuldades para a parte de ambientação, ele estava em Atenas e ele tinha dificuldade lá porque lá era uma cidade que era um pouco xenofóbica, você vai ouvir, pode ser que seja verdade, pode ser que seja uma verdade mais generalizada, ou pode ser que seja verdade só para o Manuel, pode ser que seja uma verdade da impressão dele, como tudo na vida. É o mesmo caso de dois filhos do mesmo pai, que um não bebe nada de álcool porque o pai era alcoólatra e o outro virou alcoólatra porque o pai era alcoólatra. Então, o mesmo motivo pode dar, de acordo com a sua personalidade, pode te dar 2 caminhos diferentes, 2 opiniões diferentes. Só que para países, quando a gente está falando assim, quando a gente não conhece, nunca foi ou nunca viveu num outro país, a gente tem mais esse reflexo de generalizar muito rápido. Então, tome muito cuidado com isso, de você talvez assim eliminar um país da sua lista onde você gostaria de morar, onde você gostaria de ir, simplesmente porque alguém falou que lá, por exemplo, aqui em Paris falam muito, é uma cidade suja, tem rato na rua. É verdade? É verdade. Mas isso, por exemplo, a mim nunca incomodou. Não é a questão que tem rato na rua. É porque, às vezes, você está passando lá de um parque à noite e você vê um ratinho dentro da lixeira. Então, aquilo ali não é normal para nós brasileiros, muitas vezes. Só que aqui, querendo ou não, é normal. E nunca teve acidente, em nenhum momento aquilo ali balançou a minha vida. Eu prefiro muito mais ver pelo lado de que se eu estou morando do lado de um parque, eu posso correr de manhã com toda a segurança, posso ir e voltar, tem um clima muito bom para correr de manhã. Dependendo da sua experiência, não é questão nem de ser muito positivo ou muito negativo, a sua personalidade vai definir a sua experiência, e assim como a da pessoa que está te falando aquilo. Sempre procure ouvir pessoas diferentes, visões diferentes sobre o mesmo país, antes de você tomar uma decisão sobre aquilo, beleza? Então, fique aqui no canal, a gente está começando a relançar o canal do YouTube agora, criar mais conteúdo. Será um prazer te ter aqui com a gente vai falar mais, trazer mais pessoas que moram na Europa, para dar os melhores conselhos e falar da experiência deles, justamente para te dar essa bagagem, te dar esse acesso à informação de brasileiros diferentes, que tiveram experiências diferentes, que tiveram casos assim, cometeram erros, tomaram volta, tiveram sucesso, criaram empresas aqui no mercado europeu, para você ficar por dentro de tudo e conseguir realmente entender qual é o seu caminho, qual caminho vai ser ideal para você, porque pode não ser igual para uma outra pessoa do seu lado. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.